uma tarde de ousadia do interino da seleção brasileira, hein? Mas foi ousado. O Vanderlei já tá. Aí é foda. Mas não, foi ousado. Foi ousado. Não falou isso. Ó, o Ramon fez uma convocação de seleção brasileira hoje, com várias estreias na seleção brasileira. São 9 estreias na seleção brasileira. E o que mais me impressionou, e que também aí eu não concordo muito, vou querer saber a opinião do Mauro César Pereira, do Vanderlei, é legal dar chance pra molecada, é legal trazer garotos pra já se acostumarem com a camisa da seleção brasileira, mas 6 jogadores da Sub-20, ele quis forçar a barra. Ele que foi treinador da molecada, deve estar querendo ali, amizade, mas, Mikael do Atlético Paranaense, me desculpa, ainda não tem nível, na minha opinião, nem para ser titular absoluto do Atlético, como não é. Inclusive para ser convocado para a seleção brasileira. Robert Renan, também uma forçação, na minha opinião. Arthur, lateral do América Mineiro, forçação, na minha opinião. Agora, o Andrei Santos e o Vitor Roque, aí eu acho que já vale fazer uma experiência. São garotos que estão se destacando, que foram artilheiros da Sub-20. Vou perguntar pro Vanderlei Nogueira, pro Mauro César, mas só passando para vocês os números. 11 atletas da Copa do Mundo, ou seja, tirou muita gente. Tudo bem que tem alguns lesionados. 5 do Sul-Americano, 9 estreias na seleção e 8 atletas que atuam no Brasil. Além de 8 atletas com idade olímpica. Lembrando, hein? Rafael Veiga, que foi tão cobrado do senhor Tite, convocado pelo Ramon, e o Rony, é a dupla aí do Palmeiras, convocada para a seleção brasileira. Boa tarde, Mauro César Pereira. O que achou da convocação, Mauro? E é para um amistoso que é para ser difícil, porque a gente está falando aí do Marrocos, que foi para a semifinal da Copa do Mundo em casa. Primeiro, eu acho que esses jogos nem deveriam existir, né? A Copa do Mundo acabou dia 18 de dezembro, janeiro, fevereiro, ou seja, 3 meses depois, seleção brasileira, sem técnico interino. Enfim, menor necessidade. Mas é claro que a CBF, as federações internacionais, né, confederações e federações nacionais, elas não abrem mão desses jogos, porque esses jogos são muito rentáveis, são amistosos, que tem cotas de televisão, patrocinadores. Então, elas sempre vão jogar, né? O Uruguai também convocou o Piquerez, convocou a Arrascaeta, convocou o Canóbio, convocou vários jogadores aí que atuam no futebol brasileiro para jogos também extremamente irrelevantes, né? Agora, achei que ele fez o quê? Convocou uma garotada que ele conhece para se cercar de jogadores que ele já comandou e que são jovens, que certamente serão obedientes ao técnico interino. Levou um grupo de atletas que ele deve considerar mais fáceis de lidar daqueles que estavam na Copa do Mundo. E mais adiante, se um ou outro desses jovens conseguir vingar na seleção brasileira, quem lançou? Foi o Ramon. Então deixa ali uma assinaturazinha. Não foi bobo, não. Foi bobo, não. Acho que fez uma convocação, digamos assim, para ele. E assim, é necessário começar a testar laterais, por exemplo. O Brasil precisa de novos laterais. Ele tem que buscar alguns jogadores novos, né? Então não achei nada absurdo, não. Absurdo que eu acho é ter jogo de seleção tão cedo. Acho que não tinha que ter. Eu me lembro que antigamente a seleção brasileira acabava a Copa do Mundo, ficava até 1 ano sem jogar. Era maravilhoso. Um tempo enorme. E naquela época até que os jogos eram mais legais. Jogavam no Morumbi, no Maracanã, Mineirão, Beira-Rio. Com identificação com a torcida, jogadores que jogavam no Brasil. Tinha amistosos contra as seleções europeias, a Alemanha vinha aqui, o Brasil é em Wembley, né? O Vanderlei acompanhou tantas vezes. Soviética. Isso, os times todos jogavam aqui. Maracanã lotado. E a seleção saía, era diferente, era um outro mundo, os jogadores atuavam no Brasil, então você via os jogadores do seu time vestindo a camisa do Brasil contra as seleções internacionais, com grandes jogadores. Agora tudo mudou, né? Aquela eliminatória que se arrasta, que daqui a pouquinho começa, que é interminável, com as seleções sul-americanas, aí a Copa América contra as seleções sul-americanas, muito chato, muito chato. Eu acho que esses jogos nem deveriam existir, mas entendo que não vão abrir mão. E a CBF está, na verdade, nesse momento, só cumprindo tabela para ganhar tempo, para tentar definir o seu técnico, seja ele o Ancelotti, seja ele qualquer um outro. E aí, nisso, a escala não está errada, porque esses amistosos agora não são relevantes. Então, se ela quer um técnico de fora, de fato, o ideal é tentar empurrar isso literalmente com a barriga até o meio do ano, quando termina a temporada europeia, e você tem mais possibilidades de trazer um técnico que atue no futebol europeu, porque se vir um técnico de fora, diria que é quase certo que seja um técnico empregado ou não, que venha da Europa. Ramon Menezes realmente pode ser um bom nome para a seleção brasileira.
como o Flávio Prado disse, e algum desses nomes que já se destacavam há algum tempo e foram convocados, você acha que algum deles merecia mais e algum não merecia, desses que eu falei? Pode até botar o André... Tanto faz. Qualquer um, bota qualquer um. Isso aí não tem a menor importância, esse jogo, essa seleção. Importante. Tá bom, mas suponha que o jogo fosse importante. Suponha. Fosse, eu falaria alguma coisa. Suponha. Olha, o Ramon não tem nível nem para treinar o Vasco, né? O ramonismo, na época lá, uma uba danado, eu falava, gente, calma. Depois o Vasco mandou ele embora. Até injustamente, que ele não era culpado, o time era fraco. Caiu o Vasco naquele ano, né? Foi rebaixado de novo. No início do ano era o ramonismo, porque no Campeonato Carioca ganharam lá alguns jogos e tal, aquela coisa toda. Eu estava vendo aqui, por exemplo, Arthur do América. Muita gente na rede social, nossa, quem é o Arthur do América? É um jogador promissor, jovem, da seleção de base. Profissional do América, fui aqui pesquisar, nem 20 jogos ele tem. Aí você pega o Wanderson do Grêmio, que está no Mônaco, até despertando interesse de outras equipes europeias. Ele vai bem lá no futebol francês, joga a Liga dos Campeões, o Mônaco é um time grande na Liga Francesa. Por que não o Wanderson? Porque o América, o jogador do América, o Arthur, o garoto, promissor, tomara que faça sucesso, teve até no Flamengo emprestado já na base, é o cara que o Ramon conhece. Então, assim, a convocação, ela é pautada por essas questões. Esse jogador trabalhou comigo no Sub-20, eu conheço, eu vou trazer. Então, assim, é um trabalho tampão. Fosse talvez um técnico efetivo, ou quando vi, talvez pensasse nesses jogadores como... Não dá para comparar, o Wanderson também é jovem, não tem a idade dele exata, 20 e poucos anos, já joga num nível de competição mais elevado, no futebol francês, jogando Champions League. Barrou o Rafinha no Grêmio. Exato, naquela reta final. Então é um jogador muito mais adequado para a seleção do que o menino, é sub-20, gente. Ele tem 19 anos, nem 20 jogos para os profissionais do América. Eu olhei aqui, titular 5. 5, contando o campeonato estadual e tudo. Então esse garoto, não é o momento dele. Essa convocação de um atleta como esse menino, o Arthur, nada contra ele, tomara que ele brilhe bastante, é mais ou menos como a do goleiro, Mikael. O Tite faz isso também, convoca um terceiro goleiro ali, que é um goleiro que não vai jogar, é um moleque para ganhar experiência. Nem reclamar. Então esse menino vai, e nem reclamar. Vai meter o fardamento de treino, vai se conviver com alguns jogadores da seleção principal, show, vai tirar umas fotos, vai se valorizar. O América gosta, o empresário dele deve gostar também deve gostar. Lógico, é normal, o assessor de imprensa, todo mundo vai fazer a nota, mas não tem muita lógica. Mas também esse jogo não importa nada, então qualquer coisa que faça, para mim tá bom. Eu só acho isso. Se fosse um técnico efetivo, e entendo a CBF não contratar ninguém agora, se ela quer alguém de fora, não vai ser agora. E tem tempo, não precisa correr. Espera o meio do ano. Nisso aí está muito certo. Ao contrário do que fez a CBF com outras gestões, quando, por exemplo, fez aquela bobagem, 2 vezes, de colocar o Dunga, porque senão vamos colocar um cara que agora linha dura, bota moral, não sei o quê, ao invés de buscar um treinador de verdade. O Dunga nunca tinha sido técnico de nada. E deram a ele a seleção 2 vezes. A primeira até que ele não foi tão mal na Copa do Mundo, não. O trabalho dele foi até bem aceitável para um cara sem experiência como ele e com limitações como técnico, não é brilhante. Se fosse brilhante, estava trabalhando aí num grande clube do Brasil, do exterior, e não é o caso. Até porque ele teve uma carreira de jogador muito bonita, uma carreira de sucesso. Seleção, futebol europeu, internacional, Vasco da Gama, jogou em vários clubes importantes, Corinthians, né? O Dunga tem uma carreira bacana, mas como técnico ele não é nada demais. É melhor esperar. Espera e tenta um tiro certeiro em alguém realmente qualificado e alguém, acho eu, que possa mudar um pouco o patamar de jogo da seleção brasileira, que possa trazer ideias diferentes, alguém que não tenha rabo preso, que esteja nem aí para os mimizentos aqui do Brasil, que vão ficar reclamando de tudo. Que e até para a CBF, né, Mauro? Isso. Não aceite influência. Não aceite influência de ninguém. Olha, eu sou fulano de tal, vocês vieram me buscar na Europa. Eu tenho mercado lá fora. Põe uma cláusula contratual que se protege. Encheu o saco, eu pego e vou embora. Entendeu? Eu vou embora, eu vou fazer meu trabalho. É até bom que um cara desse, se for um estrangeiro, nem mora no Brasil. Vem aqui, se tem jogo da eliminatória, ele vem para cá, aí ele faz aqueles 2 jogos, sempre 2 jogos, no Brasil, outro aqui no Paraguai, Bolívia, vai conhecer La Paz, vai conhecer a altitude, vai passear, fazer compras no Paraguai. Aí tem a parte boa também, que ele vai poder comer uma boa carne lá em Buenos Aires. No Uruguai. A América do Sul é maravilhosa. Eu não estou debochando. Vai conhecer lugares que ele não queria. O cara iria em La Paz. Vai conhecer La Paz, vai conhecer... Vai ser uma experiência diferente para esse técnico europeu, se for um europeu. Né? Aí quando ele chegar desses 2 jogos, ele pode passar aqui uns 10 dias no Brasil, vendo alguns jogos aqui para conhecer os jogadores que estão surgindo, jogadores aqui do Brasil que podem ser úteis à seleção brasileira, jovens também, alguns até que voltam, que no momento pode até quebrar um galho, o cara que volta do exterior, está jogando por aqui. E depois ele volta para a casinha dele, casinha não, deve ser uma casona, né? Volta para a casa dele lá, seja na Itália, seja na Espanha, onde for. E fica lá um tempo. Aí tem aquela televisão com aquela tela gigantesca, com todos os jogos, a que ele quiser ver, do Brasil e do mundo. Ele fica lá com a equipe dele acompanhando. Não precisa morar aqui no Brasil. E é até bom.
porque vive menos esse dia a dia, a chatice, as reclamações infundadas e tudo, para poder fazer um trabalho. Porque a seleção brasileira, ela é o único cartão de visitas do futebol brasileiro no exterior. Os clubes não jogam lá fora mais, não tem intercâmbio, fica, sabe, distantes, são desconectados. Então, pelo menos a seleção tem alguma visibilidade lá fora, embora jogue muito pouco contra os times europeus, que é outra tarefa da CBF. Buscar brechas no calendário onde consiga encaixar um jogo, seja daqui a 2 anos, olha... Daqui a 2 anos teremos um amistoso com a Alemanha em Munique. Que maravilha. Vai levar... Tudo bem. Daqui a 1 ano e meio tem um jogo contra a Inglaterra em Londres, ou aqui no Brasil. Que legal. Isso aqui pelo menos consiga achar brechas, né? Se é que consegue com aquela Liga das Nações, 500 competições que eles jogam também lá, entre eles, né, se fecham ali. Mas eu vejo dessa maneira. Agora não tapa-buraco, uma seleção tapa-buraco. Eu acho que a convocação desse menino, nada contra, gente. É só para ilustrar. A gente poderia encontrar outros nomes assim. Só mostra que a preocupação do Ramon, eu compreendo o Ramon. Ele está se cercando de garotos que ele conhece, alguns da seleção principal, e um grupo que ele, imagino eu, que ele possa pensar, eu consigo controlar bem essa rapaziada. Você traz um monte de medalha, é mais complicado, né? Assim, convoca o Gabigol e não escala. É polêmica, né? Convocou o Gabigol e não colocou para jogar. É o segundo Tite, vai tomar pancada. Então é melhor deixar quieto. E ainda tendo relação com o Vasco, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Essa... Vão implicar porque ele foi jogador e técnico do Vasco. Já vão fazer... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara está na seleção, o cara vai convocar o jogador pro cara do Vasco, cara do Flamengo. Ele quer o dele. O time jogue bem e vença. Isso aí. Até porque, se ele fizer um bom papel, ele vai ter uma visibilidade muito grande para a sua carreira. Ele está no sub-20 da seleção brasileira. Se ele fizer um brilhareco ali, um ou outro jogo na seleção brasileira, os times grandes do Brasil já vão passar a olhar para ele como um nome. Então é uma chance muito grande. Ele tem que agarrá-la com os dentes. É natural que seja assim. Eu sigo o seguinte caminho. Se o Ramon for técnico da seleção brasileira, uma decisão do presidente Rodrigues entender que ele vai ser fim de papo. Quem manda aqui sou eu e fim de conversa. Ele já garantiu a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Pronto. Qual é o objetivo da seleção brasileira? Estar na Copa do Mundo em 2026. Bem ou mal é uma outra conversa. Mas estar lá. Se for o Ramon vai classificar a seleção brasileira, porque, com todo o respeito, eu não estou minimizando aquilo que ele pode oferecer, mas qualquer treinador classifica a seleção brasileira para a Copa de 2026. Várias seleções do continente vão para 2026. É impensável que o Brasil e a Argentina, por exemplo, com técnico, sem técnico, eles irão para a Copa do Mundo. Esses 2 selecionados irão para a Copa do Mundo. Então, é isso. Não tem grande preocupação. É a escolha do treinador. Eu entendo que tem que ser estrelado. Sempre falei aqui. Agora, estreladão é o Ancelotti. O Ancelotti sairia do conforto de títulos inúmeros conquistados, não tem mais lugar para colocar título, treina o maior time do mundo. Enfim, tudo isso para dirigir uma seleção 4 anos com jogos, com todo respeito, enfadonhos, porque o time já vai estar classificado para a Copa do Mundo. E outra coisa, técnico de seleção brasileira vai ficar no máximo, quando a seleção se reunir, no máximo 7 dias. 7 dias com a seleção. E desses 7 dias, só 3 dias terá tempo para treinar. Gente, olha o que eu estou falando aqui. 3 dias com caras que chegam de equipes diferentes, com cabeças diferentes. Então, não veja... Perdão? Não se conhece. Não se conhece. Jogaram juntos. No fato de ter jogado juntos. Eu estou só imaginando. E um cara que está acostumado a trabalhar todos os dias. A exemplo do Abel Ferreira, que eu já disse aqui, ele é um obreiro. Ele é um cara que põe a mão na massa todos os dias. Eu disse aqui no programa, as Márcia lembra, o Mauro também, o Flávio imagino também, que eu vejo até o Abel Ferreira dirigindo a seleção portuguesa 2 anos antes da Copa. Não, 4 anos. O Abel vai fazer terapia se ficar 4 anos sem trabalhar do jeito que ele é. E outros treinadores que nós conhecemos aqui, que são malucos, ficam 24 horas ligados no futebol. Então, tem que aguardar o que a CBF vai fazer. Talvez até ela deixe mesmo o Ramon num período aí até começarem as eliminatórias, mas ele vai ganhar. Certo? Só ele dar uma ajustada na convocação dele, quando começar a valer pontuação mesmo de Libertadores, eu imagino que ele vai trazer a cavalaria que estiver em forma. Mas o restante, amistosos, é só para faturar. A CBF coloca na receita dela lá.
Estou estranhando. Eram 2 datas, está abrindo mão de uma grana boa. Poderia jogar contra Togo, por exemplo. Está perdendo, não sei o que está acontecendo. Mas ela faz na receita dela, lá, até a Copa do Mundo teremos 50 amistosos. Multiplica por uma média e vai ganhar um dinheirão. Não que o interesse dela seja imagem, grana, não é isso. Não. Mas eu estou dizendo que então não acontece nada, porque a gente já sabe, o Brasil vai jogar com você está dizendo sério que você acha que não é o objetivo, é o dinheiro, é isso? Não, eu estou dizendo... Não, porque eu banco o contrário. Se você está falando sério, eu banco o contrário. É óbvio que a CBF sempre quer dinheiro. Você é um homem inteligente. Você sabe que eu falei com uma pitada de ironia. Ele é internet. Você fala uma coisa, o cara entende. Não, mas não liga não. Não, mas aí é pra gente deixar claro. Aqui a gente tem que deixar claro. Ele é internet. E é bom pro futebol. É bom mesmo porque os caras aqui não tem muita inteligência. A gente vai pra um break. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ó, seguimos, hein? Seguimos aqui no YouTube. Agora, bom pro futebol, né, Mauro, Flávio, que não tenha mais um jogo da seleção brasileira. Não, isso eu acho ótimo. Porque é chato, são amistosos insuportáveis só pra ganhar dinheiro. Tem muita gente que defende, talvez aqui alguém defenda, eu respeito, parar tudo quando a seleção jogar. É um porre. Você tem que fazer programa, você não tem o que falar, cara. É um inferno. A seleção brasileira, o tema seleção brasileira, suporta 10, 15 minutos. Você começa a olhar, começa a cair a audiência. É um porre. Não dá. E quando joga assim, quinta e terça, e não tem rodada no meio de semana. Cara, você tem que tocar como você fala. Você cantar tango, dançar bolero, não tem o que falar. Não tem a menor importância. Tem mais um detalhe. Eu também, você sabe que eu penso dessa maneira, que eu acho que não tem que parar. Você quer mudar horário, porque vai jogar a seleção brasileira, porque o time que teve tudo se ajeita. Eu concordo. Mas de 25 jogadores, pronto, número redondo, vai. De 25 jogadores, certo? 20 atuam no exterior. Isso. Certo? Separa tudo, porque o problema é que você tem os desfalques estrangeiros, né? Você tem também os jogadores que são de outras nacionalidades que desfalcam os times aqui do Brasil. Isso você tem razão. Eu acho que a saída para isso, já falei isso N vezes, é fazer estadual durante a data FIFA. Estadual ao longo do ano espalhado na data FIFA. Porque você tem o brasileiro e a Copa do Brasil e a Libertadores preservados, todos os times jogam inteiros, e quando as seleções, não só do Brasil, mas a do Uruguai e outras, né, convocarem jogadores que atuem aqui, você vai jogar o estadual, ou seja, o estadual é uma competição menor. Então, assim, o Palmeiras vai jogar o estadual sem o Rafael Veiga. Tudo bem. Você sabe o que é pior, Mauro? Eu não quero jogar sem o Rafael Veiga, é o Brasileirão. Você sabe o que é pior? É a Libertadores, a Copa do Brasil. Nós vamos falar do Campeonato Paulista sem os craques e vai dar mais audiência do que falar da seleção. Sem dúvida. Aí o estadual ajuda todo mundo. Final de semana, a televisão lá, que transmite, mostra o jogo, a gente debate aqui os times no Campeonato Estadual, que é melhor do que a seleção, sem dúvida alguma, falar sobre times de futebol, clubes, né? Alguém vai ter a oportunidade de jogar, um reserva vai poder entrar no jogo um pouquinho mais interessante ali, contra o clássico e tal. Resolveria. E isso daria calendário para os times pequenos o ano inteiro. Porque eles teriam que ficar montados para jogar. Mas aí entre uma data FIFA e outra tem um intervalo muito grande. Aí você cria o quê? Copa Paulista, Copa Rio, Copa Belo Horizonte, Copa Minas Gerais, torneios menores que classificam para Copa do Brasil. Todo mundo trabalhando. Você dá campeonato para esses times. Esses que não são de Série A, B, C nem D, né? Eles jogam entre eles. Você cria competições entre eles. Quem vai bancar isso? A federação vai bancar. Porque ela pega o dinheiro dos grandes a cada jogo. Então esse dinheiro vai subsidiar o pequeno. Como é que vai subsidiar? Gramado, ela vai bancar, manutenção. Rede, ela vai comprar. Juiz vai pagar a bandeirinha, pagar o cachê dos profissionais que trabalham na arbitragem, que são profissionais, né? Tudo. O seu time pequeno, ele não vai ter despesa no campeonato, porque o grande vai subsidiar. E aí a roda do futebol gira, gera emprego para essa galera toda. E aí vamos supor, o Mirassol. O Mirassol tem divisão, né? O São Bernardo acho que está sem divisão, né? Embora tenha um time forte. O São Bernardo vai desativar o time dele? Não, ele vai jogar uma competição. Agora vai para D, né? Pegou pelo Campeonato Paulista. Mas vai para o ano que vem, não é? Não sei. Mas enfim, você pega um time desses que não tem divisão nenhuma. Todo o Campeonato Estadual tem times que não tem divisão, não estão nem na Série D. Esse time vai jogar uma competição menor. Mauro, eu só vou te interromper rapidinho. Eu vou te devolver a palavra que a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro falando sobre essa situação aí, né, do campeonato estadual ser nas datas FIFA. Eles não parar o futebol. E aí você não para o futebol, você atende todos os segmentos interessados, você, na data FIFA, como os jogos são terça e sexta, como falou o Flávio, sexta e terça, enfim, sexta e terça, sempre na sexta e depois na terça. Você
Tem a seleção jogando nessas datas, as outras seleções também que levam jogadores que atuam aqui no Brasil, né? E no final de semana, sábado e domingo, você vai ter, quarta-feira, vai ter lá o estadual, jogo estadual. Se você pegar o número de datas FIFA e as datas do estadual, casa certinho. Se bobear, sobra ainda uma data ali. Dá para fazer direitinho, o ano inteiro. E aí o mais importante para mim, até do que isso tudo que ele está dizendo, você não coloca no olho da rua milhares e milhares de profissionais que vão perder seus empregos nas próximas semanas. Estamos em março, os estaduais chegam em sua fase decisiva, e no momento que eles tiverem os times classificados para as finais, que todos eles são com mata-mata, nenhum deles é em pontos corridos. Então você vai ter times eliminados. Esses times eliminados que não estão na Série A, B, C, nem D, eles automaticamente, muitos deles, desmobilizam seus departamentos de futebol, demitem, nem demitem, acabou o contrato, vai todo mundo embora. Então, jogador, preparador físico, técnico, o médico que trabalha para aquele clube vai trabalhar na clínica dele, no hospital, mas ali não vai trabalhar, perdeu aquele trabalho, a moça do café, o cara que cuida do... Todo mundo vai embora. Fica de 2 ou 3 com a chave do portão e acabou. Mantém uma divisão de base e olhe lá. E são milhares. O Bom Senso Futebol Clube estimava em 12, 13 mil pessoas desempregadas por ano quando o futebol para. Isso é um absurdo. E aí resolveria tudo. É uma questão só de boa vontade e de querer encaixar. Eu acho que resolveria muito bem. Porque também não é justo você se prepara, contrata bons jogadores, monta um time, aí você chega no Campeonato Brasileiro, que é importante, você pede 4, 5 jogadores convocados para a seleção do Brasil, do Paraguai. Vamos pegar o Palmeiras. O Gustavo Gomes sempre é convocado para a seleção paraguaia. O Everton para a seleção brasileira. Piquerez, de vez em quando. Piquerez foi agora para a seleção do Uruguai. Né? O Rafael Veiga acabou de ser convocado. Rony convocado. Cara, só são 5 aí que saem. Aí, de repente, tem mais um ou outro que é chamado, porque tem bons jogadores, outros com potencial para serem chamados. Você pede 5, 6 jogadores. O Flamengo é a mesma coisa, o Atlético Mineiro pode passar por isso, o Corinthians pode passar por isso eventualmente. Aí você pede, o jogo perdeu sua espinha dorsal. Aí você vai fazer um jogo grande contra o adversário importante, todo mutilado. Isso também não é justo. Então, mas no estadual você joga assim, paciência. Aí não tem jeito. Acho que ninguém discordaria, nenhum torcedor. Bonitão, escolhe aí, jogar o estadual desfalcado de 4, 5 titulares ou jogar o Brasileirão. Acho que ninguém vai falar que quer jogar o Brasileirão desfalcado. Ninguém. O torcedor, talvez incense um falar, deve ser louco. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Resolveria tudo. Eu também achei surpresa e quero perguntar para o Vanderlei e para o Mauro, porque a minha pergunta foi surpresa, mas será que o Rony também não merecia pela fase do Rony? Porque eu digo, o Rony não é um craque, tecnicamente, não é. Mas ele é um jogador muito eficiente no Palmeiras, muito mesmo, de ser titular absoluto nesse time do Palmeiras. Também não pode ser esse jogador, Mauro, Vanderlei, que pela forma como ele se dedica em campo, ele pode ser útil para a seleção brasileira? Eu digo porque a forma que esse cara corre, como ele recompõe na marcação, como ele puxa contra-ataque, a gente já tem muita gente de talento. Será que o Rony não pode ser esse caso que não é o mais técnico, mas que pode cair como uma luva em algumas situações na seleção brasileira, que precisa de velocidade, que precisa jogar no contra-ataque? Agora perguntando numa boa, porque eu nunca imaginei. Mas eu acho que ninguém imaginou. Eu não imaginei, mas eu acho razoavelmente justo pelo que ele tem feito no Palmeiras, que ele tá jogando muita bola há pelo menos 2 anos. Ou não, como ele não é tão bom tecnicamente quanto outros atacantes, ele não mereceria, na opinião de vocês. Mauro, você acha, eu acho que é unanimidade que ele não tem a técnica de outros atacantes da seleção brasileira. Mas ele pode ser importante por esse lado dele, de ser muito disciplinado, de marcar muito e de puxar muito o contra-ataque. Ele não precisa ser o mais habilidoso, mas ele abrir os adversários, já que geralmente jogam retrancados contra o Brasil? Não, acho que tem jogadores que fazem esse trabalho que são melhores do que ele. Ele não é um jogador para a seleção brasileira, é ótimo para o seu clube. Eu comparo o Cano com relação, que é mais velho até, à seleção argentina. Ótimo no Fluminense, faz gol à beça, mas não tem nível para jogar no lugar do Julián Álvares, jogar no lugar do Lautaro. O Lautaro perdeu o gol na Copa, isso é outra discussão. É diferente. Eu acho que o caso do Rony é esse. É uma convocação que é um prêmio pela sua dedicação, seu destaque no Palmeiras, o jogador está na história do clube. Aí o técnico vai e convoca. É um jogo de menor importância. Você não vai convocar os medalhões que estão lá fora, todos eles, né? Então, eu acho legal. Acho que é um prêmio, como prêmio, sim. Mas eu acho que ele tem as condições técnicas de duelar por posição com os jogadores que atuam lá fora. Jogadores que ele não é um centroavante, jogador de lado. Adaptado, às vezes, a seleção não vai fazer o que existe no Palmeiras, jogar em função do Rony. O Palmeiras joga para ele. Os gols de cabeça que ele faz, é tudo jogada treinada, muito bem treinada,
consequência também de um bom trabalho no longo prazo, já tem 2 anos e pouco, né? Você vê que o cruzamento já buscando o Rony, ele sabe onde ele vai se posicionar, ele não ganha na cabeça, não faz gol de cabeça disputando na bola aérea, ele ganha com colocação, antecipando, então são jogadas marcadas, tudo, quer dizer, o time joga também explorando as suas qualidades que ele tem. Mas a seleção não vai fazer isso, a seleção vai ser uma outra situação, não vai ter esse treinamento e ele não vai ser prioridade. O Palmeiras encontrou, olha, o Abel Ferreira, uma solução com ele dentro do elenco que tinha. Na seleção você convoca os caras, você escolhe. Então ele não, acho que ele não está no nível dos caras que vão competir. Vinícius Júnior, Antony, Martinelli, até o Rafinha, que eu não sou muito fã, acho um jogador mais fraco. São jogadores que estão no outro nível, jogando campeonatos maiores, são caras muito mais valorizados e jogam melhor. Jogam melhor, a verdade é essa. Estão lá porque são melhores, não é porque são isso, aquilo, outro. Estão lá porque são melhores. Sem desmerecer o Rony, eu só acho que seleção, nem todo cara que é bom para um clube merece estar numa seleção. O Caleri, ele pode, agora nem a fase boa, está machucado e tudo, ele pode fazer 50 gols do São Paulo. Mas talvez não seja o único jogador para a seleção da Argentina, porque não tem gente melhor que ele, que vai fazer o trabalho melhor. É isso, é simples assim.